Bom, o assunto de hoje que a gente vai estar conversando, né? Agora a gente, por incrível que pareça, né, já passou aí um mês, né? Não sei se já todo mundo já caiu a ficha, mas janeiro praticamente já acabou, né? Ou seja, o que que isso quer dizer? Que a gente já está aí agora indo para o segundo mês do ano, né? Então tem algumas clínicas que ainda, no caso, estão voltando com os anúncios, algumas clínicas, né, falo isso por clientes que acabam entrando em contato conosco, né, então que o pessoal ainda está pegando aí no tranco, tá, mas o ano, de fato, ele já começou, e aí entra naquela situação, né, poxa, tem um monte de gente que ainda está iniciando, e outras clínicas que já estão, por exemplo, desde o dia 2 com anúncios ativos, né, e não esqueça, se vocês colocaram ali como objetivo, né, naquelas metas, às vezes, pessoais, profissionais de vocês, a gente tem que estar trabalhando em cima daquilo todos os dias, né, porque se a gente não ficar olhando isso, a rotina, ela acaba consumindo, né, e aí acaba passando, a hora que você vê aí, mais um ano passou, né, então vai ter gente que vai olhar para isso e vai falar, é só mais um mês que passou, eu ainda tenho 11 meses pela frente, né, dá tempo, mas quanto mais para frente você for deixando, mais complicado pode ficar ali, né, para você conseguir atingir os seus objetivos. Então, eu particularmente gosto de trabalhar sempre vendo de forma diária e já ir trabalhando em cima daquilo, beleza? Então, só colocando aí que a gente já realmente estamos finalizando aí em um mês e, como sempre, a gente traz aquela questão das ações internas, né? Então, o que é isso para vocês entenderem? Todo momento onde vai iniciar um novo mês, para vocês já começarem à frente de outras clínicas, de outros consultórios, ou até para vocês se programarem, né, referente ao que vai ter no mês anterior, no mês seguinte, melhor dizendo, a gente traz para vocês, então, a gente faz um estudo do que vai rolar no próximo mês, né, então adapta essas informações, essas datas temáticas aí que a gente vai ter, e a gente joga isso, adapta aí para a odontologia, usando isso a favor de vocês, trazendo isso para vocês utilizarem aí na clínica de vocês. Beleza? Então vamos lá. Quais vão ser as datas que a gente tem, quais vão ser as ações internas que a gente tem aí para fevereiro, tá? E a ideia, né, quando a gente traz isso aqui para vocês, lembrando, é uma sugestão, é uma recomendação. A decisão final é totalmente de vocês, né? A execução ali, pô, achei que até que é legal isso aqui, mas talvez fazer dessa forma fica a critério de vocês. A gente traz aqui uma sugestão, né, para realmente colocar um norte, um direcionamento do que vocês podem fazer, tá? Mas de fato aí a decisão final sempre vai ser de vocês, da equipe de vocês, beleza? Então nesse próximo mês, né, por que a gente faz agora? Poxa, o mês ele já vai começar. Se eu começar a falar das coisas que a gente tem para fazer lá, por exemplo, no dia 1 de fevereiro, poxa, a gente já está meio que atrasado, né? Então, o que a gente faz? A gente já começa falando do mês seguinte, um pouco antes dele acabar, para o mês de fato começar e a gente já ter, né, as informações que a gente precisa, talvez se organizar, referente a, de repente, algum tipo de conteúdo, algum tipo de treinamento, né? Então a gente traz aí já isso mastigado para vocês, para realmente vocês já iniciarem o mês da melhor forma possível. Beleza? Então, quais datas que a gente tem aí? A gente tem o Dia Mundial do Câncer, a gente tem um pré-carnaval, né? A gente tem essa questão do Valentine Days, né? A gente tem também o primeiro mês do ano já passou, ou seja, que é isso que eu acabei de falar com vocês, né? Para a gente trazer isso, porque, como eu falei, assim como vocês, né? Outras pessoas, leads, pacientes, profissionais, colocam como meta, às vezes, ajustar o sorriso, né? Às vezes fazer algum tipo de procedimento, né? E às vezes nem perceberam que o primeiro mês do ano já acabou, né? Já passou aí. Então é importante a gente trazer isso, tá? Porque quanto mais a gente conseguir trabalhar com esse momento, porque, por exemplo, talvez em fevereiro a gente já não consiga usar, em março, melhor dizendo, a gente já não consegue usar tanto essa questão, né? Porque daí vão ter até alguns brasileiros que vão falar, o ano começa em março, né? Mas na verdade não é bem assim, né? E confira também se não é o aniversário da clínica, confira também se não é o aniversário da sua cidade. Pois é, eu gosto sempre de reforçar isso aqui, porque tem clínicas que ainda não trabalham com essas datas. E são datas muito boas, são datas muito legais para vocês trabalharem. Datas que normalmente
nem todo mundo, outras clínicas, né, se preocupam com isso, né? E eu, particularmente, sempre gosto de trabalhar na onde tem menos gente, né, fazendo, menos gente trabalhando em cima daquilo, então sempre trabalhando com a questão do oceano azul, né? Então tem muita gente focando em alguma coisa. Eu tenho dois caminhos, ou eu foco naquilo também, ou eu crio uma tendência nova, ou eu consigo encontrar um outro público, né? Então eu acredito muito nessa questão da gente se diferenciar. E essas datas, ou olhar com uma maneira que às vezes as pessoas não estão enxergando, que as pessoas não estão fazendo, vai muito de encontro disso também. Beleza? E aí, então, né, com essas ações aqui, você pode, vou fazer todas. Fica a teu critério, eu vou fazer essa, vou fazer essa. Fica a teu critério, já vou passar para vocês como que a gente vai colocar tudo isso aqui em prática. Tá? E também, se então, quando for aniversário da sua clínica, né, ou for aniversário da sua cidade, você pode incluir para trabalhar aí também. Clínicas, normalmente, que usam o aniversário da clínica, normalmente, pelo nosso histórico que a gente tem aqui, são meses onde a clínica bate recorde de faturamento. Ok? Então, olha como isso é importante. Então, se você ainda não trabalha dessa forma, tá? Eu recomendaria aí dar uma atenção e criar, né, algumas ações aí para quando chegar essa data a gente conseguir trabalhar em cima disso. Beleza? E aí, então, a recomendação é que a clínica ela seja decorada, né, de acordo com a temática da campanha que vocês forem utilizar, para os pacientes realmente verem que, opa, tem alguma coisa diferente, né? Tá acontecendo alguma coisa diferente. Beleza? E as ações internas, elas vão estar trabalhando, né, para estar ajudando vocês em diversos elementos, né? Então, com essas ações internas, eu posso trabalhar, por exemplo, nos meus anúncios, né? Eu posso trabalhar, por exemplo, numa campanha de reativação de pacientes. Eu posso trabalhar, por exemplo, para vender mais para os mesmos pacientes, né? Então, eu posso trabalhar com ela de diversas formas. Tá? Eu posso trabalhar, por exemplo, uma coisa que está acontecendo muito agora nesse primeiro mês do ano é a questão dos pacientes. Às vezes, isso acontece, na verdade, em todos os meses, né? O paciente falar assim, não, vou pensar, vou falar com a minha esposa, vou falar com meu marido, vou falar com meu filho, né? Então é muito comum os pacientes falarem, às vezes, por mais que você tente, né, que vão deixar mais para frente. E o que, que a gente percebeu? Quando a gente coloca uma campanha temática, né, uma campanha, por exemplo, igual a questão, sei lá, do aniversário da clínica, não é algo que você vai ter todos os meses na sua clínica, é uma vez no ano. Então, quando eu falo para o paciente que esse mês a gente está no mês aniversário da clínica, que essas condições a gente não consegue fazer sempre, que é somente agora, fica muito mais fácil de eu contextualizar para esse paciente e de eu mostrar para ele que o que eu estou passando para ele é algo único e exclusivo, e que depois, ou seja, que seja no mês seguinte, não vai ter, entendeu? Agora, quando eu não trabalho com isso, você consegue até rebater esse argumento, sempre vai conseguir. Porém, né, tem um peso muito maior quando você usa um contexto, para o paciente até mesmo entender, né? Então, a gente gosta de trabalhar com essas datas temáticas até mesmo na questão do fechamento, né? Então, quando a gente fala, não, aqui depois eu não vou ter isso, essas condições são válidas realmente somente agora, que é o mês do aniversário da clínica. Então, fica mais fácil para a gente justificar, né? Porque daí realmente, claro que no mês seguinte vai ter outros tipos de campanha, né? Mas o paciente não precisando necessariamente já saber qual vai ser essas informações. E aí, é claro, também vai depender, tem campanhas que a gente vai ser, às vezes, um pouco mais comercial, outras menos, enfim, vai depender exatamente aí de cada clínica. Então, as ações internas, de forma geral, elas servem para muita coisa, desde resgate de pacientes, atendimento de leads, vender mais para base, negociação, e também para essa questão de trazer um ar novo para a clínica, né? Porque pensa vocês, se vocês às vezes fazem aquele exercício de se colocar no lugar do seu paciente, se colocar no lugar do seu paciente, eu particularmente gosto, né? Então, por exemplo, clientes prospecta mesmo. Eu gosto de entender qual que é a jornada, desde o primeiro momento que esse cliente faz uma reunião com a gente, até depois que esse cliente inicia com a gente. Então, a gente pensa nessa jornada para trazer uma melhor experiência para o cliente. E a gente vai avaliando oportunidades de melhoria nesse processo. O que a gente pode fazer para tornar mais fácil, melhor, tudo mais, né? Então, a gente vai fazendo esse exercício aqui, e da mesma forma vocês podem fazer isso na clínica de vocês também, né? E para não ficar sempre a mesma coisa, toda vez o paciente chega na sua clínica, tá tocando a mesma música, tá passando a mesma coisa na televisão, tá o mesmo ambiente, a mesma decoração, né? Então, às vezes, para a gente conseguir quebrar isso e até mostrar para o paciente que todo mês tem uma coisa diferente, a gente pode usar essas ações internas para estar dando uma decorada ali, né? Então, o paciente já começa a pensar, vamos
por exemplo, né, uma clínica que faz isso, uma clínica que não faz. Pô, a gente já começa tendo um diferencial competitivo aqui, né? Às vezes um comes e bebes ali na frente, né, para o paciente também, de repente, tá consumindo ali, pode ser uma ideia, né, ou o simples fato do paciente poder pensar, poxa, se ele tem esse cuidado de fazer isso, de fazer essa temática, imagina o cuidado que ele vai ter comigo. Então, começa a ter uma série de comparações, não somente nisso, mas em todos os outros elementos, né, então isso com certeza vai pesar ali numa possível decisão entre você e uma outra clínica, uma outra empresa, tá? Então, eu particularmente penso assim, se eu tenho um conjunto ou alguma ação que vai me colocando mais próximo de conseguir o objetivo final, né, que às vezes é ter um novo contrato, aumentar o faturamento, eu vou trabalhando com tudo que eu posso para me colocar mais próximo do meu objetivo, né? Então, jogando isso para a clínica, adaptando isso para o teu negócio, é a mesma coisa. Então, se tem algo, né, que eu consigo fazer para eu faturar mais, ou para eu conseguir ficar mais perto do sim do paciente numa negociação, ou para eu conseguir resgatar uns pacientes que não me respondem mais, eu vou trabalhar, porque é isso que eu consigo controlar, né? A gente não consegue obrigar o paciente a iniciar o tratamento, tá? Mas o que, que a gente consegue controlar é o processo. Se o processo que ajuda isso a acontecer, se ele está acontecendo, né? Se a minha equipe tem um bom script adequado, se a minha equipe tem um treinamento, se a minha equipe tem um acompanhamento, se a minha equipe tem um caminho do que fazer, né? Então, todo esse norte vai estar ajudando a gente a trabalhar em cima desse objetivo, beleza? Mas beleza, vamos para a parte prática aqui então. Então, primeira delas, né? A gente tem essa questão do Dia Mundial do Câncer, né? E aqui a gente pega essa questão de adaptação, jogando aqui, né, na nossa questão do câncer bucal, que para muitos pacientes, né, tem muita gente que não sabe sobre isso, tá? E existem até algumas pessoas que essa simples palavra, né, eles não gostam nem de falar, nem de mencionar, né? Porém, quando a gente trabalha com isso, infelizmente a gente não tem uma educação muito legal, principalmente a prevenção, né? Então tem muitas pessoas que possuem problemas que poderiam ter sido evitados se tivesse algum tipo de conscientização maior, seja lá na escola, né, seja nos lugares ali de repente onde ela frequenta, né, seja às vezes no próprio ambiente, né, ou até mesmo de repente nos lugares pelo qual ela passa. Então tem em momentos, né, como esse, que vão tendo algumas informações que a gente também pode usar ao nosso favor. Porque eu não sei vocês, mas eu não quero que o paciente fique procurando a clínica somente quando ele tem um problema, né? É importante que a gente trabalhe com esse paciente para a gente curar ele, né? E também conscientizar ele de não ficar procurando a clínica somente quando tiver problema. E como que a gente faz isso? Por meio, né, dos check-ups periódicos, né, por meio de acompanhamento. Então, ele termina ali um tratamento e não vai ficar solto. Ele continua vindo na clínica, né, por isso que a gente até brinca que a odontologia não tem alta, porque pelo menos o paciente precisa vir a cada 3, 6 meses, dependendo do caso, para a gente ficar olhando a saúde dele e vendo se não tem nada saindo do controle, né? Porque concorda comigo que se eu tenho esse paciente sempre vindo na minha clínica, fica muito mais fácil de eu observar, pô, já tem alguma coisa acontecendo aqui. Já vamos trabalhar em cima disso, antes disso, né, se tornar um problema maior, tá? Então, eu particularmente gosto de trabalhar assim, né? Então, eu conscientizo esse paciente, eu educo ele, porque eu não quero ficar tratando ele só quando ele tem problema. Mas para isso acontecer, ele precisa, mesmo que após a gente terminar aquele procedimento, de um acompanhamento, dele continuar vindo na clínica, para que se eventualmente acontecer algum problema, eu já consigo trabalhar de forma preventiva. Não preciso esperar o problema acontecer para daí trabalhar, né? E aí eu vou trabalhando em cima disso e pego, né, o paciente, por exemplo, que vai trazer uma indicação, pego a família. Então, consigo, quando eu passo, né, trabalhando dessa forma, eu mostro para o paciente que ele não é só um cifrão, né? Eu mostro para o paciente, e os pacientes gostam muito disso, né? Às vezes o paciente, poxa, ninguém nunca falou sobre isso. Né? E às vezes o pessoal está tão focado em só querer um contrato fechado, uma venda realizada, e esquece que ali atrás tem uma pessoa. Né? Então, quanto mais elementos também a gente conseguir trabalhar,
de diferenciação, né, no paciente no final. Pô, ninguém nunca me falou isso, então ele vai dar uma atençãozinha, de repente, um pouquinho maior. Então, uma ideia aqui é, de repente, vocês trabalharem com isso, né, com essa questão de trabalhar em cima de algo que pode ser evitado, até porque existem estudos aí, vocês, né, conseguem, às vezes, por meio dos seus estudos científicos, ou até mesmo na faculdade, enfim, acredito que nesse sentido vocês podem ter da técnica, né, mais propriedades aqui até mesmo do que a gente, mas normalmente quando a gente consegue trabalhar no início, descobrir no início, a gente consegue resolver, tá? Porém, tem muitas pessoas, qual que é o defeito, né, do brasileiro às vezes? É deixar tudo para a última hora, né? Ah, então não estou sentindo dor, não vou no dentista. Né? Ah, não tá me incomodando, não vou no dentista. O siso, né? O siso é muito interessante, porque o siso, pelo menos comigo foi assim, né? Com outras pessoas que eu converso também. O siso ele vai, começa a doer um pouquinho, né? Inflama e tudo mais, começa a doer um pouquinho, depois para. Naquele momento que ele dói, a gente fica tipo, meu, insuportável, não aguento mais, mas não procura o dentista ainda. Aí ele para de doer, daí, nossa, estou no céu, não vou precisar fazer nada, né? Aí volta a doer de novo, aí não, precisa ir no dentista, então fica nessa montanha russa, vai, volta, né? Mas o que eu quero dizer, tem muitas pessoas que só procuram um dentista quando está com dor. E é nosso trabalho aqui, seja nessa questão da prevenção, seja nessa questão da dor, da gente quebrar isso. Que o dentista não é igual, né, a Olimpíadas, que a cada 4 anos a pessoa tem que frequentar. Não, pelo menos uma limpeza ela tem que fazer, que seja um check-up preventivo, né? Muitas pessoas não fazem, às vezes, check-up de rotina médica e tudo mais. Aqui é a mesma coisa, né? Seja o paciente que fez um tratamento com você, para a gente garantir que o serviço que foi realizado está com qualidade, que ele devia e tudo mais, dá aquela garantia, né, de que está tudo certinho como ele merece, e seja para aqueles também, né, que de repente não vão, que de repente não tem frequência, não tem o costume, a gente conseguir trabalhar para evitar que aconteça um problema maior. Beleza? Então a gente pode trabalhar aqui com essa temática, de repente com esse tema a gente consegue dar um medo nesse paciente que talvez a gente nunca mais, o paciente se cadastrou, mas nunca mais respondeu a gente, né? Então, ou um paciente que não volta, fez um procedimento na clínica, nunca mais voltou, né? Então, a gente pode trabalhar com essa campanha dentro desse banco de dados que vocês possuem normalmente na sua clínica e avaliar, pô, essa campanha aqui eu acho que casa bem com esse tipo de categoria aqui, né? Pacientes que não me respondem mais, pode ser uma alternativa. Ah, pacientes que fizeram um procedimento e nunca mais voltaram, pode ser uma alternativa. Pacientes que precisam voltar para fazer a limpeza, pode ser uma alternativa. Enfim, então vocês podem trabalhar, né, em cima disso, conforme eu falei, é uma sugestão, né, e eu gostaria que a gente evitasse que um problema aconteça com aquele paciente, né, que a gente consiga trabalhar de forma preventiva do que só trabalhar ali quando realmente o problema acontecer. Beleza? Fechou, então aqui a gente sempre deixa uma imagenzinha, tá? Então também tem aqui uma imagenzinha, depois eu vou mandar esse documento ali para vocês, tá? E aí a gente tem essa questão dessa data aqui, né, do Valentine Days, tá? Então, o que é isso, basicamente, né? Existe o, o mercado, de forma geral, ele vai criando algumas datas aí, né? Mas naturalmente é uma data que normalmente é mais forte lá no exterior, né? Então é uma data meio que internacional, vamos dizer assim, né? Então aqui no Brasil a gente criou a nossa própria data, que no caso é o Dia dos Namorados, que é em outro momento. Porém, né, existe essa data aqui, que é onde o pessoal normalmente comemora, né? Então a gente tem no próximo mês essa questão e dá para vocês trabalharem, né, dentro da clínica também, porque com certeza vai ter alguém falando sobre isso, tá? Então é uma data que normalmente se celebra o amor, né? Então a gente pode também, vão ter pessoas que confundem, né, o Dia dos Namorados com essa, mas o Dia dos Namorados no Brasil não é essa, tá? Então dá para vocês fazerem algumas ações que sejam mais voltadas para esse público, né? Um público de repente que seja um casal, um público mais jovem, de repente, ou até mesmo mais de idade, enfim, mas um público que está preocupado também com a questão estética, entendeu? Ou então você pode associar essa questão do combo
do casal, né? Ou então você pode trabalhar em cima da questão de uma estética, de procedimentos que vão, né, de encontro a isso, como por exemplo a limpeza, o clareamento, um botox, né? Coisas nesse sentido para você de repente alguém presentear alguém, né? Então pode ser uma boa aí para vocês trabalharem. E aí por conta disso, a ideia é vocês trabalharem com os próprios pacientes de vocês também, né? Porque vamos pensar assim, penso eu que vocês possuem na carteira de cliente de vocês alguns pacientes que já estão em tratamento. E, por exemplo, um paciente que está fazendo uma ortodontia, ele pode precisar de outros procedimentos, né? Ele pode precisar, por exemplo, de um botox, né? Um paciente ali de um implante, ele pode estar precisando também de outros procedimentos, né? Principalmente quando a gente fala do serviço da odontologia, que a gente mais tem são tratamentos complementares, né? Então, uma coisa não inibe a outra, né? Claro, vai depender de cada procedimento. Então, a ideia aqui é a gente trabalhar com isso. Tá? Então, normalmente no comércio, né, vai aparecer várias coisas e tudo mais. De repente, da marca, do tipo de marca também, vão se trabalhar muito em cima disso, tá? Então, a gente adaptou para a odontologia para a gente fazer mais alguma coisa nesse sentido, tá? Então, a gente vai, né, deixou aqui uma comunicação. Lembrando, vocês podem fazer um vídeo, podem mandar um áudio, podem trabalhar até com a ligação, fica a critério de vocês. Aqui, para facilitar, a gente deixa o textinho com o maior número de explicação possível. E qual que é a ideia, né? Como é uma data, a gente tenta trabalhar até com a questão de não deixar para a última hora. Igual eu falei anteriormente, o brasileiro gosta, né? Então, para trabalhar com a sensação de não perca, não fica de fora, né? Não deixe de presentear quem você ama, tá? Que a gente consegue trabalhar dessa forma. Não sei se já aconteceu com vocês, como eu mencionei antes também, um paciente falando que ia conversar com o marido, com a esposa, né? Então a gente pode, inclusive, às vezes os pacientes vão fazer uma avaliação mesmo, né? Ou até mesmo um tratamento acompanhado, e aí a gente já pode usar essa temática aqui também, né? Para a gente mostrar que tem algo especial, algo, né? Mais de repente romântico, né? Mostrar esse cuidado um com o outro, enfim. Então tem vários elementos que dá para vocês trabalharem. E aí, então, devido a esse mês, né, uma data que celebra o amor, a clínica está com uma super campanha de limpeza dentária, de clareamento. Posso te explicar como é que funciona? Então, o paciente vai falar, né, e aí eles então comunicam ali, de repente, se vocês estão com alguma forma de pagamento diferenciada, de repente algum tipo de benefício, uma tabela diferenciada. Então, fica muito nesse critério. Lembrando que a partir do momento que você faz uma campanha, é interessante que você tenha algo diferente, né? Até porque isso que a gente vai fazer aqui não é sempre específico, né? Para, de repente, limpeza e clareamento. De repente, no outro mês, vai ter sim campanhas, mas que não são desses procedimentos, né? Então, é legal a gente trabalhando também para não ficar sempre acostumando o paciente de repente, uma condição diferenciada todos os meses a mesma coisa. Senão vai acostumar mal e cada vez mais ele vai querer um preço menor, daí já não vai nem ser valor, vai ser preço menor mesmo. Tá? Então, deixei aqui essa questão de uma sugestão de uma mensagem para vocês trabalharem, né? Aqui a gente deixou uma sugestão de imagem para vocês, tá? Então dá para vocês de repente trabalharem ali, né, na questão de um WhatsApp, de enviar para os pacientes, né? Essa questão ali, de repente, de colocar, vou fazer um dia da estética, né, que o pessoal adora, então vai ser um dia que de repente, pô, vai vir de repente alguma pessoa para fazer uma maquiagem, vai vir de repente uma pessoa aqui para fazer a mão, né, então, ou seja, ver qual que é o público de vocês e se isso faz sentido, né, mas supondo que então eu vou trabalhar no dia 20 de fevereiro, que é o meu aniversário, inclusive, já anotem aí, para os recebidos chegarem, mas no dia 20 vocês vão colocar o máximo de pacientes na clínica. E o público que a gente vai trabalhar, no caso, que eu quero focar, é o público feminino, né? Então, eu crio algo para uma experiência diferente para quando elas virem, né? Então, não é somente, né, de repente, o benefício ali da campanha do procedimento em si, mas toda a experiência, né? Então, vocês podem, às vezes, fazer até mesmo parceria, né, com outros profissionais, de repente de até outras áreas, para conseguir, né, algo diferente, de repente uma permuta. Então, uma manicure vai vir ali na clínica, vai atender, por exemplo, 10 pessoas naquele dia, tá?
e em troca disso a gente vai oferecer um procedimento ali para ela, na escolha dela, um procedimento para alguém da família dela. Então pensa que legal, que clínica odontológica de repente na região de vocês que vai estar fazendo isso. E hoje a gente está no momento, gente, que se abre muitas clínicas por dia. Então, clínica que não está crescendo, infelizmente, ela está morrendo, infelizmente, tá? Principalmente nos dias de hoje, que as pessoas são muito mais preocupadas com essa questão de crescimento, de marketing, de novos pacientes na clínica, cada vez mais as pessoas até falam, né? Entra ali na faculdade como dentista, mas sai no final quando abre uma clínica como um empresário, um empreendedor. E essa é a realidade, não tem como fugir disso se você tem aí um CNPJ, ok? Então você pode promover essa experiência aí. Aí eu que eu dei exemplo, então vai ser a manicure, vai ser maquiagem, vai ser algo que faça sentido, né, nessa questão, fica a critério aí de vocês, beleza? Então, fechou. E aí aqui eu quis trabalhar com um outro elemento, mas no sentido porque, como eu falei, vão ter pessoas que vão associar essa questão ao mês dos namorados por ser algo mais em casal. Porém, não é o mês dos namorados, não é o dia dos namorados. Porém, né, vão ter pessoas que conhecem como essa data, o pessoal confunde. Então, deixei as duas opções aí para vocês trabalharem e ver o que faz mais sentido para o público de vocês. Ok? Beleza. Aqui a gente tem a questão do pré-carnaval. Se eu não estiver enganado, aí isso vai de cada região, né? Mas acho que no ano anterior foi fevereiro, esse ano acho que já começa em março, ou meio que já começa ali no finalzinho de fevereiro, já inicia em março, enfim, tem as suas particularidades aí, dependendo da região. Né? Tem região que já até começou, no dia 2 de janeiro já começou, já a se preocupar com a questão do carnaval. Então, o carnaval, aqui a gente vai trabalhar muito, até um pouco do elemento que aconteceu recentemente agora, que foi o fim do ano, né? Não teve uma movimentação grande de pacientes buscando por procedimentos estéticos também? Para chegar no fim do ano, tá tudo pronto? Não teve isso? Então, agora, também no carnaval, que inclusive é uma data muito forte no Brasil, né? Atrai pessoas de fora, atrai muitas coisas, muita movimentação realmente em relação a isso. E vão ter pessoas que viajam, né? Vão ter pessoas que, às vezes, na própria região, dependendo ali da onde esteja, se preocupa muito, é uma data muito importante. Né? Então, as pessoas querem ir preparadas. A melhor versão, o seu melhor sorriso, é um momento de reencontro, né? Que as pessoas às vezes se reúnem ali, né? Então, é algo para você trabalhar, algo nesse sentido de você trabalhar aqui também com procedimentos estéticos, para essas pessoas, no caso, chegarem ali naquele momento, tá tudo bem certinho. Né? Então, aqui é parecido até com a outra, é um igual, mas diferente, porque aqui a gente está adaptando para a questão do carnaval, beleza? E no carnaval acontece muito das pessoas irem fantasiadas e tudo mais. Então a gente colocou aqui que um sorriso vale mais do que qualquer fantasia. Por quê? Vão ter muitas pessoas que vão fantasiadas normalmente nesses eventos e tudo mais. Porém, se a pessoa, ela pode estar com a fantasia mais linda do mundo. Se ela não tem um sorriso legal, fica meio estranho, porque a pessoa ela vai conseguir ver o sorriso. Então, às vezes, a pessoa tá com a fantasia linda, mas o sorriso não tá legal. Né? Então, às vezes, o sorriso ele tira, né, desfoca ali, de repente, essa questão ali da pessoa, do interesse, entre outras coisas. Tá bom? Inclusive, né, existem várias e várias pesquisas aí que a gente pode usar, inclusive, ao nosso favor, de que quando você conheceu uma pessoa nova, existe uma grande parte da população que a primeira coisa que ela repara é o sorriso. E aí vem, porque o sorriso é o nosso cartão de visita, né? Tem até um meme que, não sei se vocês já viram, que é um casal, enfim, um homem ali, que ele tá sem a sobrancelha, mas ele também não tem um dente. E aí, qual que vocês acham que normalmente as pessoas reparam primeiro? A sobrancelha? Não, olham primeiro o dente que está faltando, tá? Então é a gente trabalhar com esses elementos aí, adaptando de uma forma que a gente consiga ter um diferencial, né? Porque como eu falei, hoje clínicas odontológicas a gente tem muitas e é importante a gente se preocupar com isso, tá bom? Então aqui na minha a gente consiga oferecer, vender mais para os mesmos pacientes, e isso não é problema nenhum, né? Uma limpeza de um paciente que normalmente precisa fazer a cada 3 meses, como é o meu caso,
Então a gente está falando que eu vou vender para ele o quê? 4 vezes durante o ano. Vão ter pacientes que vão fazer a cada 6 meses. Então a gente vai vender para ele o quê? 2 vezes durante o ano. Então é isso, a gente vai vender. É uma clínica odontológica, é uma empresa. Então é isso. E da mesma forma que você faz isso, você pode fazer, né, com outros procedimentos também. E isso é bom, né? Seria estranho se a gente atendesse o paciente, vendesse somente um procedimento para ele para resolver aquele problema, e depois nunca mais ter nada. A ideia, na verdade, é que a gente tenha esse paciente com a gente para o resto da vida e que cada vez a gente consiga ajudar ele com outros procedimentos com os nossos serviços. É dessa forma, seja com a limpeza, seja com o clareamento, seja com problemas pontuais que vão acontecendo por conta da idade, por conta de outras coisas, né? Seja por questões estéticas. Então é muito comum o paciente vai para vocês procurando algo de dor física que ele teve, um problema ali funcional, mas depois, quando terminou, ele faz um procedimento estético, é muito comum, né? Faz ali um botox, faz algum procedimento nesse sentido. Então aqui é a mesma coisa. Normalmente, quando a gente trabalha com carnaval, a gente trabalha muito, né, a limpeza, o clareamento também para a gente estar trabalhando, beleza? Boa. Vamos puxar aqui. Aqui tem também uma imagenzinha para vocês trabalharem, tá? E aí a questão do pré-carnaval é essa questão de deixar tudo pronto para quando chegar, por exemplo, né? Vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Se a pessoa for fazer um clareamento, né? Claro que vai depender da técnica, aquela coisa toda. Mas tem um tempo ali, né? Não é às vezes já, claro, às vezes até dependendo da situação do paciente, já dá um resultado imediato ali. Mas tem um tempo para o paciente fazer o procedimento, ele começar a ver o resultado, tudo mais. O botox mesmo, o paciente vai fazer o botox, tem um tempo para ele começar a ver o resultado, tudo mais, né? Então é a gente trabalhar para não deixar chegar lá em março para o paciente buscar isso. E sim a gente trabalhar para ele se programar, para quando chegar nessa data, tá tudo 100%. Né? Ele já está ali na sua melhor versão, vamos dizer assim. Beleza? Bom, e aí existe agora também uma outra campanha que ela vai associando mais os pontos também para estar ajudando vocês. Então vamos pensar que aqueles outros itens que a gente mencionou são iscas, né? São chamariz, são pontos de comunicação para eu conseguir chamar uma atenção e, consequentemente, levar pessoas na minha clínica. E aí, quando chegar na nossa clínica, a gente pode trabalhar com os próprios pacientes mesmo, que já estão passando ali naturalmente, né? Como eu posso trabalhar também com esses pacientes que a gente acabou, né, de levar para a clínica, de prospectar para a clínica. E aí existe a campanha que a gente chama de upsell, que é vocês venderem mais para quem já é cliente de vocês, ok? Então, por exemplo, tá? Até pegando aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para desenhar aqui. Então, por exemplo, vamos pegar a parte da ortodontia. Como é que eu consigo vender para um paciente que está com um aparelho tradicional, convencional, metálico, né? Como é que eu consigo vender para ele um clareamento? Não dá para ele fazer ali até onde eu sei esse procedimento. Paciente ativo, né, com aparelho, em tratamento, em andamento, vai colocar um clareamento? Não tem como, tá? Então, como é que a gente faz para a gente vender para esse paciente? Agora, imagina, você dentro da sua clínica, às vezes tem lá uma carteira de 20, 30, 100 pacientes, e eu consigo vender para ele, né, um procedimento adicional, seria muito show, tá? E é isso que exatamente essa campanha ela mostra. Então, por exemplo, paciente que está ali ativo de aparelho, de ortodontia convencional, e falta para ele mais ou menos 12 meses para ele ter alta. O que, que a gente pode fazer? Por mais, então, que a gente já sabe que ele não vai conseguir fazer o clareamento agora, a gente já vende para ele o clareamento, tá? Por quê? E com qual o diferencial? Para que chega lá no fim do tratamento, ele já ter acesso a esse clareamento. Porque o que, que a gente vai falar para ele, né? Poxa, então o paciente ele cuidou do sorriso, tá lindo, tá perfeito, tá bonito do jeito que sonhou, mas falta aquele algo a mais, ou para deixar melhor ainda, né? Até tem clínicas, inclusive, que já incluem clareamento ali no procedimento no tratamento do paciente. Porém, normalmente as clínicas não trabalham, né? Então a gente faz o quê? A gente coloca isso para ele como um diferencial para quando ele terminar o tratamento, ele já ter acesso a esse clareamento. E o que, que muda para o paciente? Muitas coisas. Então, por exemplo, o clareamento, normalmente as clínicas parcelam no cartão em 4 vezes, 6 vezes, vai depender do tipo, né? Aqui a gente está falando de pegar esse procedimento, que é o clareamento,
e a gente vai embutir, ou seja, a gente vai parcelar para esse paciente ao longo do período que falta para ele fazer o tratamento. Por quê? Para ficar acessível realmente. Porque como vocês concordam comigo, vocês não estão tendo custo. Porque uma vez que esse paciente ele não vai fazer esse procedimento agora, a gente consegue ter essa liberdade de fazer isso, porque eu não estou tendo custo nesse momento. Então eu pego um clareamento e divido nos meses restantes que falta para esse paciente ter alta com a gente. E qual que é a vantagem para você, qual que é a vantagem para o paciente? Para o paciente aqui, então, como a gente falou, né, nessa campanha especial, que a gente não faz sempre, em vez de ele pagar o clareamento em 4, 6 vezes, normalmente ele está pagando em 12. Ou seja, o valor final, no mês ali, ele vai pagando um pouquinho só por mês, e quando chegar lá no fim, ele já vai ter acesso ao tratamento. Agora pensa quando chegar lá no fim, do jeito tradicional, você for vender para o paciente. Então o que, que vai acontecer? Ele vai às vezes achar caro, ele vai às vezes achar, pô, gastei um monte, agora não vou precisar. Agora, se a gente colocar sempre ali na mensalidade dele, que é um valorzinho pequeno, às vezes vai dar R$ 15 a mais, R$ 20 a mais, vai depender, né? Então é um pouquinho que ele vai pagando que ele nem sente no bolso dele, e quando chega lá no fim, ele já tem acesso a esse procedimento, tá? Outra coisa também que é interessante para o paciente, a questão do reajuste. Então, ou seja, hoje o clareamento ele custa um valor. Normalmente, agora em janeiro, fevereiro, as clínicas fazem um reajuste, né? Então, o que, que acontece? A gente elimina a chance do paciente pagar mais caro. Então, lá em dezembro, lá no momento que ele for terminar o procedimento, lá em janeiro do outro ano, iria ter um reajuste. Mas com ele, a gente já, como fez isso, a gente combinou com ele que seria aquele valor. Então, é esse valor que ele vai estar pagando. Aí, então, fica muito mais fácil para o paciente se programar. É por isso que os consórcios aqui no Brasil fazem muito sucesso, né? Porque algumas pessoas, elas se programam melhor para guardar um dinheiro ou para fazer aquilo que elas desejam, criando contas, entendeu? Então, se a gente faz isso, a gente ajuda o paciente também a fazer esse procedimento. Porque se deixa lá na frente, ele até pode falar para você, não, te garanto, te dou minha palavra que vai chegar no fim do ano, a gente vai fazer o clareamento. Vai chegar no fim do ano, vai ter um iPhone novo, vai ter uma viagem para outro lugar, né? Vai ter um imprevisto. Então, quanto antes a gente conseguir trabalhar dessa forma, melhor. E qual que é a vantagem para vocês? Eu aumento meu ticket médio, ou seja, imagina eu tenho a minha carteira de 100 pacientes ativos e eu consegui aumentar o meu ticket médio em R$ 10, R$ 15, R$ 20 por mês. Pô, muito legal, né? É ótimo, ainda mais sem ter custo. Então, outro ponto também, não estou tendo um custo nesse momento, né? O que mais também? Então, estou vendendo algo que não está saindo de estoque, beleza? E aí lá na frente eu vou realizar isso. E eu fidelizo o paciente, porque uma vez que esse paciente, ele começa a fazer isso, uma vez que o paciente ele começa, né, a entrar nesse formato, ele não vai querer perder aquilo que ele já começou. Então, a ideia é que ele continue até o final. E acredito, fica muito bacana para o paciente. Queria eu já coloquei aparelho 2 vezes, queria eu que no momento que eu tivesse colocado meu aparelho, que tivessem feito algo legal, não somente para a questão do clareamento, como também para outros procedimentos. E acredita, tem paciente na sua clínica que às vezes nem sabem todos os procedimentos que vocês oferecem. E aí você tem que tomar cuidado, porque às vezes você tem um procedimento que você oferece ali, mas como não é falado, como não é, né, expressado, o paciente às vezes acaba buscando em outros lugares. E aí numa dessa ele acaba ficando por lá mesmo. Então, já que ele vai consumir procedimentos de outros lugares, por que a gente não, né, fazer aqui? Né? Por que ele não fazer esse procedimento aqui com a gente? Entendeu? Então é muito melhor. Beleza? Então a ideia do Upsell é justamente isso. E por que eu recomendo vocês começarem com a ortodontia? Porque fica mais fácil. Depois que vocês pegarem a C100, vocês podem fazer. Teve clientes que já fizeram até, por exemplo, com siso. Então é muito interessante. Mas começa com a ortodontia, que normalmente fica um pouquinho mais fácil. Tá? Então, a ideia, de forma geral, é isso. Isso não é divulgado em rede social, isso não é anunciado, isso é internamente, exclusivamente para pessoas que estão em tratamento com vocês. Beleza? E vocês não vão fazer todos os meses também. A cada o quê? 3 meses, 6 meses. Beleza? É para dar a ideia da exclusividade. E aí, para a melhor execução possível também, quem tiver interesse, for cliente prospecto, a gente faz uma reunião. Lembrando que a gente tem a estratégia, já que a gente foi em 3 clínicas reais, uma em Jaraguá do Sul,
Santa Catarina, uma em Rolândia, aqui no Paraná, e uma outra aqui no Paraná também, que foi em Maringá. Então a gente foi em 3 clínicas, que às vezes você vai em uma, dá sorte. Pô, você vai em 2, sei que eu tô fazendo. Pô, você vai em 3, o negócio dá certo. Aí, né, a gente já tem um caminho legal aí para você seguir. Então a gente foi em 3 clínicas odontológicas, perfis diferentes, públicos diferentes, cidades diferentes, para mostrar que realmente o método funciona. Então ali a gente colocou o passo a passo de como é que funciona, qual abordagem usar e tudo mais. Decore a clínica, então por isso das temáticas, vai ser então a questão do Valentine Days, né? Então mostrar que tem alguma coisa especial, vai ser a questão do aniversário da clínica. Então vocês vão vendo aquilo que mais se encaixa, mas decore a clínica para realmente o paciente visualizar, ver que tem algo diferente, já ter uma comunicação visual, né? Já ter ali uma possível curiosidade. E faça uma reunião com também a sua equipe para garantir que está todo mundo aí alinhado, beleza? E o período, o ideal mesmo é que vocês trabalhem aí por um mês, porque às vezes em uma semana não dá para vocês trabalharem, né? Então, que vocês vão trabalhando aí com o máximo de pacientes por um mês, beleza? Isso aqui já teve clínicas que faturaram 20 mil, 30 mil, 80 mil, 120 mil, beleza? Com a própria base, sem precisar investir em anúncios, sem precisar aumentar a equipe, com o que tinha exatamente ali, né? Então, independente do seu tamanho, né? Hoje, se alguém virasse e falasse, Matheus, faz isso na sua empresa, você vai adicionar caixa. Eu vou ter interesse e a pessoa vai ter minha atenção, porque é do nosso interesse cada vez mais aumentar o nosso faturamento, né? Então, acredito que com vocês também, beleza? Vamos lá. Aqui também, associando a questão do que eu fiz mais na pegada do carnaval, né? Mas dá para adaptar para as outras temáticas também, beleza? Então, aqui a gente já deixou, a gente está falando de clareamento, a gente está falando de limpeza, então aqui a gente já deixou também, lembrando de forma interna, né, uma imagem aqui, um banner que vocês podem fazer, um cartaz para estar ajudando naquela questão da comunicação visual, da decoração, beleza? Para isso estar ajudando vocês, fechou? E agora, por último, mas não menos importante, a gente tem aí essa questão que o primeiro mês do ano já passou. Então é a gente trabalhar com isso, por quê, né? Porque teve várias e várias pessoas, né, que fizeram as suas metas, seja pessoais, sejam profissionais, né? E às vezes até hoje elas não conseguiram, né, nem correr atrás. Não necessariamente porque é janeiro, o ano começou, que a pessoa já tem que bater todas as metas dela, né, nesse mês. Não, nada disso. Se conseguir, melhor ainda. Mas não é essa a ideia. Mas é que pelo menos começar, de repente, fazer alguma coisa, se preocupar, eu vou fazer exercícios. Pô, então já passou um mês que não começou ainda, concorda que tem alguma coisa aí que talvez você já poderia fazer melhor, já tem uma oportunidade de melhoria, né? Então é isso, é começar a mexer. E aí, como as pessoas, nesse primeiro mês do ano, normalmente elas estão mais animadas, né? Porque é como se, acabou o ano anterior, as coisas que aconteceu, agora vão para cima. Né? Então as pessoas naturalmente ficam mais animadas, renova o ciclo, aquela coisa toda, né? Por exemplo, academia, né? Eu já estou aí acho que estou indo para o 3º de janeiro, se eu não estiver enganado, assim, de forma constante, né? Com frequência, e é muito interessante, porque a academia fica muito cheia em janeiro. Nossa, é muito cheia, assim, é bizarro. Mas depois passa, entendeu? Então as pessoas elas viram o ano, dia 2 já tá todo mundo lá. 6 horas da manhã, 5 da manhã, tá todo mundo lá, engajado. E depois, com o tempo, vai passando. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque depois, com o tempo, essa pessoa colocou lá como meta ir no dentista, colocar o meu alinhador, fazer o meu implante dentário, fazer as minhas lentes, fazer, né, os meus procedimentos que eu preciso. E aí vai surgir outras novidades, um iPhone novo, né? Hoje eu até brinco em alguns casos que a concorrência não é somente o dentista, não é somente outras clínicas odontológicas. É um novo eletrodoméstico, é o robô Xiaomi que lançou, né? É a Alexa, né? É as viagens, tá? Então isso tudo que no caso desfoca o interesse do nosso paciente, que normalmente nos busca quando está sentindo uma dor, um desconforto, acaba, né, sendo essa questão de concorrência, né, que seja indireta, mas tá? E porque às vezes o paciente não fala, não, putz, é que surgiu uma reforma em casa e aí deixou o seu procedimento para depois.
Meu filho comprou uma moto, deixou o procedimento para depois. Tá? Então, quanto antes vocês conseguirem trabalhar com isso, melhor, porque depois vocês não vão ter mais como trabalhar com isso. Não adianta fazer a campanha do mês do aniversário da clínica, que é em fevereiro, lá em maio, porque não é a realidade, não é. Né? Então, o efeito vai ser diferente. Então, aqui, eu, como eu falei, coloquei numa mensagem para eu conseguir explicar todos os elementos para vocês, porém, recomendo aí, de repente, fazer um vídeo. Imagina você fazer um vídeo e mandar para cada paciente de vocês, falando sobre isso. Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Matheus. Eu ainda não acredito que você não veio na clínica. O primeiro mês do ano já passou. Você ainda não conseguiu iniciar o seu tratamento? Não conseguiu fazer o seu tratamento? Vamos agendar um horário aqui comigo para a gente cuidar de você? Você prefere vir na clínica falar comigo de manhã ou de tarde? Sugestão, você pode adaptar de acordo com o seu jeito, com a sua fala, de acordo com o que você se sentir mais confortável. Mas faça, o máximo que você vai ter é um não. Mas e se você conseguir um sim? Que seja um sim de um paciente que vai iniciar o tratamento com vocês. Quanto vale isso? Eu não vou ganhar nada em cima disso, né? Vai totalmente aí para vocês. Mas quanto que vale um paciente que realmente inicia um tratamento com você, certo? Quanto vale um paciente que vai ficar com você, que se você fizer um trabalho legal, tende a ficar o resto da vida, de repente, se for possível? Porque eu não sei vocês, mas eu não gosto de ficar indo toda vez num dentista diferente. Eu não gosto de ficar trocando, colocando a minha saúde na boca de um novo estranho, novo. Então, a gente, normalmente, quando a gente é bem atendido, a gente é acolhido, quando resolvem o nosso problema, a gente não gosta de ficar pulando de empresa em empresa, normalmente, ok? Porém, tem que fazer esse dever de cada uma empresa. Tem que, não é só vender, tem que reter, ainda mais hoje em dia, né? Então, os pacientes, eles têm muitas informações, né? Recebem muitos anúncios de clínica odontológica e de outros segmentos também, entende? Então, vocês podem e devem trabalhar com isso. Então, aqui, qual que é a ideia? É trabalhar o maior número de pessoas do banco de dados da clínica de vocês, que daí, no caso, é o quê? Então, os inativos, quem fez a avaliação e não fechou, quem faltou de primeira consulta, né? Quem se cadastrou na sua campanha e não agendou, follow-up, enfim, todas essas pessoas que não estão indo na sua clínica, você pode trabalhar com isso como incentivo, como uma isca, com o objetivo de elevar o nível de consciência dela, de falar, opa, o ano já começou, né? E não teve aquele monte de paciente para você, só a sua clínica foi diferente. Mas não teve em dezembro, novembro, pacientes falando, não, ano que vem eu inicio. Então, ano que vem chegou e, inclusive, já está acabando aí o primeiro mês do ano. Entendeu? Então, quando a gente trabalha de forma assertiva, estratégica, em cima, né, do que o paciente passou, de forma personalizada, normalmente a gente tem um retorno melhor. Beleza? Então, eu trabalharia aí com isso também, porque logo vocês já não vão ter mais esse efeito aí, né? E aí logo vai surgir uma outra coisa e não vai dar para a gente usar essa temática que no momento converte bastante. Beleza? Bom, e aí é isso, como sempre, né? Como tem algumas pessoas aqui que não conhecem, a gente criou um CRM para as clínicas odontológicas, que imagina, você tem uma base de 1.000 pacientes aqui que não voltam na clínica. Ter que mandar mensagem um por um é ruim. Lista de transmissão, se o paciente não tiver seu contato salvo, ele não recebe. Então a gente criou uma ferramenta que torna possível vocês enviarem mensagem em massa e muito mais coisas, né? Ela de fato gerencia a sua base de clientes ali no WhatsApp, tornando possível, às vezes, fazer tarefas que você teria que contratar novas pessoas, né? Ou, de repente, demoraria muito tempo, tá? Então, pra vocês terem uma ideia, ali são mais centenas de atividades que vocês conseguem fazer, que já foram testadas, já foram validadas. Então, eu coloquei aqui alguma delas, né? Pessoas que fizeram avaliação e não fecharam, então vocês conseguem subir isso na ferramenta e mandar um áudio, você pode mandar um vídeo, você pode mandar uma imagem, dá para vocês fazerem isso. Com 2 cliques, vai para todo mundo, dá para vocês pedirem indicação, falar com os pacientes que fizeram procedimento na clínica e não voltaram mais, que até mesmo abandonaram o tratamento. Teve clínicas que os pacientes estavam ali em dezembro, virou o ano,
não voltaram mais na clínica, né? Não precisam mais, deram alta. Pacientes que faltaram de primeira consulta, ou seja, o que a gente fez muito em janeiro aqui para aumentar o faturamento dos nossos clientes, sem com que eles precisem aumentar mais o investimento em anúncios. A gente pegou exatamente isso que eu estou falando para vocês, a gente pegou a base, né, deles de 2024 inteiro. Então, pessoas que fizeram avaliação e não fecharam, pegamos de 2024 inteiro e trabalhamos agora em janeiro, buscando levar o máximo de pacientes na clínica. E a gente foi, né, listando que, isso aqui eu já fiz, isso aqui até terminar todo mundo. Beleza? Então tem uma série de coisas que dá para vocês fazerem. Se a gente consegue, vocês também conseguem. Beleza? Então tá meu telefone aí, também tá ali no grupo, tá o QR Code. Beleza? Então quem tiver interesse é só entrar em contato comigo.